Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os temidos e letais submarinos operados pela Marinha Imperial Japonesa durante a guerra. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas, em 40 mapas diferentes com gráficos incríveis. Há várias classes à disposição, como os rápidos contra-torpedeiros, os poderosos encouraçados, os ágeis cruzadores e os porta-aviões, a partir de onde poderá atacar os navios do adversário em ataques aéreos devastadores. E temos também os submarinos, adversários silenciosos e poderosos que espalham o pânico apenas com a mera desconfiança da sua presença, atacando com precisão mortal. Você pode jogar com navios de diversas nacionalidades, inclusive do Brasil, podendo controlar os navios Almirante Abreu e o Juruá, além de usar a camuflagem especial do Brasil para personalizar os seus outros navios. E que tal jogar com o Godzilla e o Kong ou batalhar contra os gigantes monstros de Big Hunt? Esses são apenas alguns dos grandes eventos que já passaram pelo World of Warships. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional Estrondo para ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso, 20 camuflagens do Brasil, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Junte-se aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá! Em 1904, o Japão estava em um grande conflito com a Rússia, uma guerra que envolveu grandes confrontos navais, levando Tóquio a adquirir, em caráter de urgência, 5 pequenos submarinos da classe Holland, construídos nos Estados Unidos e montados nos estaleiros de Yokohama. Em agosto de 1905, todos os 5 submarinos estavam montados e prontos para o combate, mas como a guerra russo-japonesa já estava perto do seu final, não chegaram a ser empregados. Aquela pequena frota serviu de base para o início de projetos próprios, com o Japão contratando engenheiros ocidentais para trabalharem no arsenal naval de Yokosuka. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão acumulou muita experiência com a operação de submarinos em combate, com os estaleiros japoneses avançando muito a partir de 1919, com o recebimento de 9 submarinos alemães como reparação de guerra. Graças à engenharia reversa das tecnologias alemãs e de um grande investimento no desenvolvimento de tecnologias próprias, no final dos anos 30, o Japão era uma das maiores potências mundiais na área dos submarinos, com embarcações feitas para os mais diferentes tipos de missões. Em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor e uma dezena de outros alvos na Ásia e no Pacífico, a Marinha Imperial Japonesa era, de longe, aquela com o maior número de tipos e classes diferentes de submarinos no mundo. Começando pela classe Kaidai, o primeiro submarino de longo alcance do Japão, que começou a ser construído nos anos 20, com os japoneses produzindo 7 variações dessa classe, com a variação Kaidai 7 sendo a mais avançada, com deslocamento de 2.600 toneladas, uma velocidade em submersão de 8 nós e uma autonomia de 15.000 km à superfície. Vinha armado com até 12 torpedos tipo 95, um canhão naval de 120 mm e 2 canhões antiaéreos, com todos os 10 submarinos dessa variação tendo sido afundados na guerra. A classe Junzen, também conhecida como J1 ou I-1, também foi desenvolvida nos anos 20, desenhados especificamente para terem um excepcional alcance, podendo navegar à superfície a uma velocidade constante de 10 nós por impressionantes 40.000 km. Era ainda mais armado do que a classe Kaidai, transportando 20 torpedos tipo 95 que podiam ser lançados pelos seus 8 tubos, 6 na proa e 2 na popa. A variação Junzen-1, também conhecida como classe I-5, construída no começo dos anos 30, marcou a primeira experiência realmente bem-sucedida de submarinos porta-aviões, com a variação I-5 podendo operar um avião de reconhecimento Yokosuka E-6Y, que era mantido em um hangar estanque.
Nos anos 30, os japoneses ampliaram o conceito de submarino porta-aviões através da classe tipo A1, também conhecidos como I-9. Submarinos realmente grandes e pesados, com um deslocamento de quase 4.200 toneladas, um alcance de 30 mil quilômetros e capazes de operar um avião de reconhecimento Yokosuka E-14Y, uma aeronave com alcance de quase 900 quilômetros e por isso muito adequada para esse tipo de missão. Essa classe, como vinha equipada com sistemas poderosos de comunicações, transformou-se em navio de comando para frotas de submarinos. A subvariação tipo AM-2 era ainda maior, capaz de transportar e operar até 2 aviões Aichi M6A, aviões velozes e com raio de ação de quase 1.200 km. Em 1940 surgiu a classe tipo B1, a classe com o maior número de submarinos, com os japoneses construindo 18 embarcações. Em submersão, deslocava mais de 3.500 toneladas, com uma velocidade de 8 nós que subia para os 23 nós à superfície. Vinha armado com 6 tubos de torpedos, um canhão de 140 mm e 2 canhões antiaéreos, podendo ainda operar um avião que era lançado por meio de uma catapulta, o que significava que podia decolar com mais carga em bombas e combustível. Dos 18 submarinos da classe tipo B1, 17 foram afundados durante a guerra, mas alcançaram grandes sucessos, com um submarino dessa classe afundando o porta-aviões USS Saratoga e o USS Wasp em 1942. E foi a partir de um submarino dessa classe, o I-25, que o Japão realizou o único bombardeio aéreo contra um território continental dos Estados Unidos, com um Yokosuka E-14Y lançando 4 pequenas bombas incendiárias sobre uma zona florestal no Oregon para iniciar um incêndio em setembro de 1942. Os japoneses desenvolveram 2 subvariações da classe tipo B1, muito parecidas entre si, com a diferença de terem um casco mais reforçado. Em 1940 começaram a surgir os submarinos da classe tipo C, embarcações com a missão de atuarem como nave-mãe dos mini-submarinos da classe Koryoteki, com menos de 50 toneladas, uma tripulação de 2 membros e um alcance de apenas 150 km. Com os submarinos da classe tipo C podendo também lançar os torpedos kamikaze da classe Kaiten, torpedos com ogivas explosivas gigantescas de até 1 tonelada, guiados manualmente por um piloto até o seu alvo. Os japoneses desenvolveram 2 subvariações da classe tipo C, com destaque para a tipo C3, considerada uma das mais avançadas classes de submarinos do mundo durante a guerra. Um dos submarinos dessa classe, o I-52, foi afundado na França em junho de 1944, enquanto aguardava receber uma carga de 800 kg de óxido de urânio, com fontes referindo que o objetivo dessa carga era a construção de uma bomba suja, uma espécie de bomba atômica só que pouco explosiva, mais dedicada a espalhar radiação. A partir de 1943, com a Marinha dos Estados Unidos controlando cada vez mais porções do Pacífico, muitos territórios japoneses ficaram isolados, obrigando os japoneses a desenvolverem submarinos específicos para o transporte de cargas, como a classe tipo D, embarcações que, dependendo do modelo, podiam transportar de 80 a 200 toneladas de carga que podia ser munição, equipamento ou combustível. Como eram grandes, alguns foram convertidos no final da guerra para a missão de nave-mãe de torpedos Kaiten. Em 1944, a Marinha Imperial Japonesa elevou a categoria de submarinos porta-aviões a um nível inédito com a classe I-400, os maiores submarinos daquela época. Com um comprimento de 122 metros, um deslocamento de mais de 6.000 toneladas e capazes de operar até 3 aviões Aichi M6A1 Seiran. Apesar das suas características impressionantes, a classe I-400 era difícil de manejar à superfície e era muito lento para submergir, exigindo cerca de 1 minuto. O objetivo do Japão com a classe I-400 era construir uma frota de 18 embarcações capazes de lançar grandes ataques aéreos contra alvos como o Canal do Panamá, mas apenas 3 foram construídos.
Além de todas essas classes referidas aqui, pertencentes à chamada primeira classe por serem grandes e terem uma elevada autonomia, os japoneses operaram o impressionante número de 16 classes diferentes de segunda e terceira classe, embarcações mais orientadas para a defesa costeira, além de 3 classes diferentes de mini-submarinos. Apesar de tantas classes orientadas para missões específicas e de serem tecnologicamente bastante avançados, os japoneses não conseguiram produzi-los em grandes quantidades, optando pela qualidade e principalmente pelo tamanho. E de fato, durante a Segunda Guerra Mundial, de um total de 56 submarinos com mais de 3.200 toneladas, 52 eram japoneses. Mas como eram assim tão grandes e relativamente barulhentos, os Estados Unidos, que na guerra estavam empregando avançados sonares de fabricação britânica, conseguiam detectá-los com relativa facilidade, resultando em uma elevada taxa de baixas entre as tripulações japonesas.